O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Joana Tuani. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2019, no interior do Rio Grande do Norte. GRP, eu trabalhava oferecendo cartão de crédito para as pessoas na rua. Eu coletava os dados pessoais das pessoas e, se fosse aprovado o cartão, era liberado e entregue na residência da própria pessoa. Num certo dia, se aproximou de mim o senhor que dizia se chamar seu Vanderlei e perguntou para mim como funcionava esse negócio de cartão. Eu expliquei a ele, perguntei se ele era aposentado, ele me disse que não. Olhei para aquele senhor e achei que ele era o andarilho, pois ele andava muito sujo, era muito peludo, tinha unhas gigantes e uma cicatriz bem feia no rosto. Eu fiquei com pena daquele homem, GRP. Então, depois de explicar para ele tudo, falei para ele que se ele quisesse tentar adquirir o cartão, era só ele me fornecer um documento e o endereço dele que eu faria o pedido do cartão. Caso a empresa aprovasse, ele receberia o cartão na casa dele. Então o seu Vanderlei disse que ele não tinha casa e que vivia para a rua e que nem documento ele tinha. Então eu pedi desculpas a ele, dizendo que, sendo assim, eu não poderia preencher o formulário e ele não poderia ter um cartão. Disse que eu apenas seguia normas da empresa e pedi desculpas por não poder ajudá-lo. Então o seu Vanderlei me disse: você é educada, podia ter me falado de cara que eu era um andarilho fétido. É o que a maioria das pessoas fazem. O GRP disse àquele senhor que ele também era filho de Deus e que, como filho de Deus, ele tinha que ser muito bem tratado e tratado com respeito. Não importava a classe social que ele tinha. Meu pai sempre me ensinou a tratar todos por igual. Seu Vanderlei me olhou com um olhar de cobiça e disse para mim: você é bonita, cheirosa, gostaria de ser a minha esposa? Então eu, espantada, falei para aquele senhor: agradeço o convite, seu Vanderlei, mas eu não posso aceitar. Seu Vanderlei insistiu e disse para mim: eu ando como andarilho, mas eu tenho muito dinheiro, está enterrado na mata. Sempre que eu preciso, eu vou lá e pego para gastar. Eu, com medo do seu Vanderlei, falei para ele: perdoe, mas tenho que atender o próximo cliente. Desejo que Deus abençoe o senhor. E saí de perto do seu Vanderlei para falar com outra pessoa que estava passando. Ainda pude ouvir o seu Vanderlei dizendo: menina, você é filé e será minha. Eu gelei por inteira, GRP. Fiz até o sinal da cruz e nem olhei mais para trás. Quando virei, respirei aliviada, pois não vi mais o tal do seu Vanderlei por ali. Bom, no final do expediente, fui embora para minha casa. Eu morava com minha mãe. Quando eu cheguei no meu bairro, ao descer do ônibus, eu vi um vulto que saiu de trás do ônibus, mas eu não consegui ver o que ou quem era. Aí, na hora, eu pensei: será que tinha alguém na traseira do ônibus? Ou seria um espírito? Como já era às 7 horas da noite, eu acelerei a passada, pois fiquei com medo de ser algum ladrão. Ao abrir o portão da minha casa, eu olhei novamente para trás e vi na esquina da minha casa o tal do seu Vanderlei, parado no meio da rua com a mão dentro de suas calças, pegando no seu órgão genital e passando a língua na boca. Eu entrei rapidamente assustada. Como minha vizinha era policial, peguei uma escada, subi no muro e expliquei rapidamente a situação a ela. Então ela saiu para fora para averiguar, mas não tinha mais ninguém na rua. Ela me disse que caso esse homem aparecesse novamente, era para me avisá-la e fazer um boletim de ocorrência. E, se possível, era para me tirar uma foto dele. Assim, ela e os companheiros de trabalho dela saberiam quem era o dito cujo meliante tarado. Contei a situação para minha mãe, que ficou com muito medo. Disse que ia me esperar no ponto de ônibus quando eu chegasse à noite, para que eu não viesse sozinha. Bom, GRP, os dias que se sucederam foram normais, até que comecei a receber presentes caros em casa. Era eu chegar do trabalho e a moto encostava. Comecei a receber flores, chocolates, joias, e eu não fazia a mínima ideia de quem estava me mandando.
Até que perguntei uma vez ao entregador se ele sabia quem era a pessoa que mandava ele entregar esses presentes. Ele disse que era um senhor que sempre chegava no mototáxi onde ele trabalhava e dizia: entregue em tal lugar para tal pessoa. Perguntei se ele sabia o nome dele ou ele poderia me dar as características desse senhor. Então o motoqueiro ressabiado disse: a senhorita não sabe quem é? E eu respondi ao moço: não, mas eu quero saber para poder agradecê-lo. Então o moço mais tranquilo disse: o nome dele é Vanderlei. Ele parece um andarilho, mas tem muito dinheiro. Me dá ótimas gorjetas. Foi aí que eu gelei, minhas pernas bambearam e eu caí sentada ao chão. O moço desceu da moto, me ajudou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim e agradeci a ele. Quando eu entrei para dentro de casa, contei para minha mãe e minha mãe se desesperou. Disse que era melhor conversarmos com a nossa vizinha, a policial Sargento Fontana. Conversamos com a Fontana e ela nos disse: amanhã, quando você descer do ônibus, sua mãe não vai te buscar. Eu vou estar escondida dentro do meu carro, na esquina, e vamos esperar o meliante aparecer. Então eu mesma falarei com ele, fazendo com que ele suma dessas bandas. Caso ele resista, chamarei a viatura. Pois se você, Joana, já deixou claro para ele educadamente que não queria nada com ele, ele tem que entender e respeitar sua decisão. No dia seguinte, assim foi feito. Minha mãe não foi me pegar no ponto de ônibus e minha vizinha estava escondida dentro do carro dela na esquina, somente observando. Eu desci do ônibus e nesse dia o ônibus quebrou. Resumindo, eu estava atrasada meia hora. Quando eu consegui chegar no ponto de ônibus, desci e ao começar a caminhar fui abordada pelo São Vanderlei que estava escondido em cima da árvore. Então ele disse para mim: gostou dos meus presentes, boneca? Eu levei um susto daqueles de arrepiei e disse ao São Vanderlei: o senhor me assustou. Olha, por favor, não me mande mais nada, pois eu não quero e nem vou me casar com o senhor. São Vanderlei disse: você acha que você tem escolha? Eu, estarecida, disse a ele: sim, tenho. E o senhor, por favor, me deixe em paz, ou vou chamar a polícia. Então apertei o passo e o Sr. Vanderlei gritou: isso não vai ficar assim não. Eu vou invadir a sua casa e te levar comigo. Eu saí correndo e minha vizinha saiu do carro. Então eu falei para ela que o Sr. Vanderlei estava em cima da árvore. Quando minha vizinha saiu correndo em direção à árvore, seu Vanderlei deu um salto e correu feito louco. Nem deu tempo dela fazer nada. Minha vizinha me disse: esse homem não pode ser desse mundo, não. Olha como ele correu, Joana. Ninguém corre assim. Fomos para casa e Joana nos levou à delegacia para que eu fizesse um boletim de ocorrência, já que seu Vanderlei tinha me ameaçado. E foi pedido para que as viaturas ficassem de olho em um andarilho com uma grande cicatriz na cara. Voltamos para casa e durante uma semana nada aconteceu. Começamos a pensar que o tal Vanderlei tinha ido embora, provavelmente com medo, já que quando minha vizinha desceu do carro, ela desceu com a arma na mão. Até que numa certa noite, Fontana chegou em casa do batalhão e eu estava chegando do trabalho com minha mãe na minha casa. E ela perguntou se o tal Vanderlei não tinha aparecido. Eu disse a ela que, graças a Deus, ele não tinha voltado mais e tinha sumido. Fontana disse que Deus abençoe que ele continue sumido, amiga. Após entrarmos em casa, tomei um banho, jantei e fui deitar. Eu estava cansada, com sono. Minha mãe, após lavar a louça, também se deitou e dormiu. Quando foi por volta de 2 horas da manhã, acordamos com um barulho que vinha dos fundos da nossa casa. Só lembrando de RP que aos fundos da minha casa era só capim alto. Eu e minha mãe levantamos, fomos espiar pelo vitrô da cozinha quem estava no nosso quintal. Abrimos um pouquinho a cortina e como a luz do corredor sempre ficava acesa, foi fácil ver cada detalhe do que estava ali fora. Aquilo já era enorme, tinha uns 2 metros de altura, pelos negros, olhos vermelhos feito fogo, garras afiadíssimas, dentes gigantes que não cabiam na boca. Aquilo tinha uma enorme cicatriz na cara. Eu nunca vi nada como aquilo antes. Eu gelei por inteiro e minha mãe disse para mim: isso é um lobisomem, minha filha.
Minha falecida mãe sempre contava histórias sobre esse ser. Meu Deus do céu, que cheiro de carniça horrível! Olhei para minha mãe e quase tive um infarto. Lembrei na hora das histórias da minha avó Thelma. Realmente ela dizia que tinha um ser que era metade homem e metade cão, e que esse ser só trazia desgraça para a humanidade. Aí eu falei para minha mãe, vamos encostar a mesa na porta. E ao puxarmos a mesa, aquilo se jogou na porta GRP, quebrando o vidro que ficava na parte de cima da porta. Para nossa sorte, esse vidro era envolto por grades. Eu comecei a gritar e aquilo ficava cada vez mais alvoroçado. Então escutamos tiros e nossa vizinha policial gritou, se joguem no chão! Aquilo, ao ser alvejado, deu um uivo tenebroso e saiu correndo, feito louco, pulando o muro dos fundos, se embrenhando no matagal. Fontana gritava do muro. Acertei ele! Já pedi reforços! Ouvíamos ainda os uivos ao longe daquela coisa, GRP. Eu mal conseguia levantar do chão. Fontana saiu para fora da casa dela e minha mãe abriu a porta e o portão. Assim, Fontana entrou dentro de casa e ela perguntou para minha mãe se minha mãe sabia que bicho era aquele. Minha mãe, ao revelar o que era aquele animal, deixou a sargento Fontana desacorçoada. Ela disse a minha mãe, os policiais não vão acreditar que era um lobisomem? Nem eu consigo acreditar no que eu vi. Aquela cicatriz do rosto da fera era igualzinha a cicatriz do rosto do seu Vanderlei, GRP. Eu disse a minha mãe e a Fontana, será que ele era esse bicho que nos atacou? Minha mãe disse para mim, eu sinto que pode ser ele sim. Meu Deus, para que fazer tanto mal assim para outras pessoas? Então eu falei aos prantos, ele queria me levar. Ele falou que ele ia entrar aqui na minha casa e me levar. A sargento Fontana disse, graças a Deus que ele só levou bala no lombo. Acertei bem na cabeça dele. Tomara que ele morra. Minha mãe então falou, nossa, mas que bicho do capeta, hein? Não morreu na hora com um tiro na cabeça, meu Deus do céu! Resistente mesmo essa praga. Bom, GRP, quando a polícia chegou, a Fontana conversou com os policiais e disse a eles que o meliante tinha entrado na nossa casa vestindo uma fantasia de animal e que ela deu tiros nele, pois ele queria nos atacar. Os policiais engoliram e novamente foi feito um novo boletim de ocorrência. Troquei os vidros da porta e durante muito tempo dormimos com a mesa da cozinha encostada na porta por precaução. Graças a Deus, o ser do inferno não voltou mais. Nem o seu Vanderlei apareceu. Eu voltei a ter um pouco de paz, graças ao Senhor. Meu Deus do céu, como é bom ter paz, GRP. Claro que eu fiquei traumatizada, mas me apeguei a Deus para conseguir voltar à rotina normal. Continuamos na mesma casa. Fontana ainda é nossa vizinha e eu agradeci e agradeço a ela muito pela ajuda. Ela realmente foi uma grande vizinha, nos ajudou do começo ao fim. Ela é pura bondade e justiça. Deus é bom, GRP. O demo manda seus representantes para nos atacar, mas Deus também tem seus representantes. E os representantes do Senhor são muito mais potentes. Como pode, GRP? Eu sempre me pego a pensar. Um ser achar que é capaz de mandar sobre a vontade de um ser humano? Essas bolinhas de pelo são extremamente soberbas. Na minha opinião, só chumbo grosso mesmo para fazer eles entenderem. Os lobisomens bons que me perdoem. Estou falando dos ruins, que só fazem o mal. Eu não tive a oportunidade de conhecer nenhum lobisomem do bem, não. Muito pelo contrário. O lobisomem que encontrei era pura maldade e taradice aguda. Que Deus abençoe a todos nós na luta contra esse mal que assola a terra. Sou sua fã, você é demais, coleguinha. Nota 10.000. Abraços a você e a todos os seus inscritos tops do seu canal Top 10. Fiquem com Deus. Joana Tuani.
Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Joana Tuani, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga maravilhosa, um resto treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.